ao vivaço, em nosso conteúdo. Vamos esperar o pessoal entrar um pouco. Gente, enquanto vocês vão aqui ingressando, depois vocês vão ver essa live de novo aqui nos cortes, ou até mesmo a live completa. Eu vou bebendo água para falar do nosso conteúdo de hoje. E o nosso conteúdo de hoje é um conteúdo que eu tenho bastante carinho para falar sobre isso. Já estamos, Marcelo, ao vivo de fato? Estamos ao vivo, Victor, ao vivo. Já estamos ao vivo. Quem está ao vivo vai dando um oi aí, gente. Pra gente falar sobre o assunto, comentar hoje sobre as questões. Vai dando oi a todo mundo, vai dando boa noite. Marcelo vai falando que dando boa noite pra gente poder falar. Né? Boa noite a todos. Vamos lá falar sobre a nossa continuidade nas questões de autoridade. E hoje o dia foi um dia bem doido, gente, porque prende Gustavo Lima, solta Gustavo Lima, prende Deolane, solta Deolane. E hoje eu passei o dia dando entrevista para jornais para falar sobre esse caso. E foi um dia bem complexo, porque fui fazer uma questão prova, voltei às minhas origens da Unip, fui fazer prova lá pro Cresce, que eu quis tirar o Cresce, agora quero ter Cresce também. E aí foi, então hoje foi um dia complicado. Então hoje, nossa aula, né, nosso conteúdo de live hoje, que vai ficar aqui separado para vocês, eu vou questionar e vou colocar algumas coisas na cabeça de vocês, que é muito importante, e que é mais, não é nem motivacional esse conteúdo de hoje, é um conteúdo para você entender, porque no decorrer das nossas lives, eu venho recebendo algumas questões importantes de feedback das pessoas, e grande parte dos feedbacks que eu venho recebendo, todos são assim: eu sou muito velho para isso, e eu não sei mexer com computador, eu não sei mexer com isso, mas será que eu vou conseguir? Eu sempre tive dificuldade, eu sempre tive complicações para fazer isso, aquilo. Então eu tive muito essa questão. Como essa aula que eu vou fazer hoje, ela era uma aula lá na frente do processo, eu decidi antecipar, porque eu preciso que vocês consigam criar alguns focos importantes desse conteúdo. Então assim, vamos direcionar, aqui vai ser um conteúdo bem rápido hoje, tenho certeza que eu não vou cansar ninguém. A gente vai poder falar, vai poder entender bastante coisa que precisa para fazer essas mudanças. Tem uma questão que o americano ele tem muito isso por causa da questão neurológica criada nas escolas, no conteúdo que as pessoas passam. O japonês também tem muito isso nas escolas, que é a constância na evolução. A evolução constante, você continuar ali constantemente fazendo alguma coisa até aquilo se tornar um hábito, de um hábito aquilo se tornar de fato uma excelência e da excelência se tornar o resultado que você faz. E isso é importante a gente falar por questão da autoridade, porque ninguém se torna autoridade em alguma coisa de um dia para a noite, ninguém se torna, não consegue criar aquele brand que o Marcelo fala quando a gente conversa aqui, de um dia para a noite. A gente tem que ter uma constância de resultados, uma constância de acontecimentos. Então, quando a gente vai falar isso, e aí tem alguns livros importantes que a gente fala sobre essa questão, que fala do day constancy, que você tem justamente essa constância diária, essa constância de informação sua divulgada diariamente. E isso que é a parte mais complexa de tudo que a gente pode começar essa construção. Eu vou aqui explicar para vocês o porquê que isso é tão importante, mas assim, tão importante para você poder entender e poder começar a criar conteúdo constantemente, poder começar a se expor constantemente, começar realmente a criar essas informações de forma constante, porque eu vou dar exemplos aqui para vocês que eu tenho certeza que talvez você já ouviu falar, conhece, ou se não conhece, você não tinha noção desse resultado que é criado pela constância, pelo exercício diário de alguma coisa. Quando a gente faz academia, e olha assim, eu tenho um péssimo hábito de ter dificuldade de fazer. Mas como é que cresce o músculo, Marcelo? Exercitando. Exercitando, correto? Então cada dia você se evolui um pouquinho mais. Mas se você parar de fazer o exercício, tudo que você criou, ele vai regredir. Com certeza. Tudo é assim. Então se você está numa evolução, para que você queira correr uma maratona, você não vai correr uma maratona de um dia para a noite, se você era ali obeso ou você é sedentário, e você de um dia para a noite vai começar a correr muito. Você vai, nossa, agora eu vou correr 5 km, você vai morrer. Pra você ter noção, eu comecei caminhando, na minha caminhada, e aí eu fui ali eliminando o peso, fui ganhando massa muscular, fui ganhando resistência, e com o tempo foi acontecendo. Quanto mais você vai se colocando num desafio maior, o músculo ele entende que precisa ficar mais forte para a próxima etapa, e assim vai indo, e é assim que a gente vai fazer na questão da nossa autoridade. Porque muita gente que eu questiono aqui, muita gente que veio falar comigo falou exatamente isso. Ah, mas eu queria já estar saindo quem saiu hoje na UOL. Eu queria sair na UOL já. Calma,
Calma, você vai sair na UOL, você vai ser reportado numa Forbes, você vai de fato ser reconhecido numa Veja, você vai ser reconhecido por toda a sua cidade como autoridade. Mas isso é uma constância de acontecimentos que você precisa ser aí evolutivo e constante. Quando eu digo isso para as pessoas falam para mim, então eu vou demorar 5 anos para fazer isso, vou demorar 6 anos. Não, se você usar as ferramentas que nós estamos te explicando aqui, você vai encurtar 6, 7 anos de trabalho para 6 meses, 7 meses, para já começar a ter o resultado que você jamais imaginou na sua vida que você teria. E eu comecei com alguns exemplos, por isso eu comecei falando assim, hoje é uma coisa bem interessante, porque eu vi esse conteúdo uma vez, e quando eu comecei a me aprofundar nessa questão, isso me chamou muita atenção. Que a constância que você vai exercendo e fazendo, sem o olhar de parar, você vai fazendo todas as vezes que for possível, você tem resultados. Eu coloquei aqui a constância diária, né, o nosso conteúdo hoje, e assim que está hoje nos livros de inteligência emocional necessários para se tornar um conhecimento para você, o The Constancy, a gente tem alguns exemplos. E eu vou dar esses exemplos para você, porque talvez você não saiba disso. Talvez você não tenha ideia dessa questão, que o quanto é necessário fazer para se ter um resultado. O quanto é necessário você exercer para chegar na autoridade que você precisa para o seu cliente reconhecer. Eu vou dar alguns exemplos aqui, talvez vocês não consigam ler. E foi proposital, tá? Eu coloquei numa letra um pouco mais clara, para que eu pudesse só relembrar os dados e passar para você, e depois você vai anotar, como eu disse, nós estamos criando os e-books, nós vamos fornecer separadamente aqui para quem entrar nos grupos. Primeiro é o Elvis Presley. Eu preciso falar que esse cara é conhecido, Marcelo? Não, eu preciso alguém que está aqui, que tenha mais de 20 anos, pelo menos, já ouviu falar alguma vez no Rio Rock, né? Um filme, uma música, em algum momento viu. Eu preciso falar que ele não é, ou deixa de ser, uma autoridade no rock, Marcelo? Nem se sabe. Preciso falar? Eu preciso falar para você que ele é uma autoridade no rock? Eu preciso falar o quanto esse cara é conhecido mundialmente? Quantos anos esse homem morreu? E até hoje se fala, se escuta as músicas deles, as músicas deles embalam namorados, embalam casamentos, embalam a vida das pessoas. Correto? Não é isso? Só que você sabia que o Elvis fez 710 músicas para só 40 fazerem sucesso? Você sabia desse resultado? Você sabia disso, Bela? Através do doutor, né? Sabia disso? Você sabia disso? Que o Elvis fez cerca de 710 músicas publicadas, mas só 40 músicas fizeram sucesso. Gente, você está entendendo a lógica disso? O tamanho da constância, né? O tamanho da constância da coisa que tem que ser feita. E aí você fala assim, cara, publiquei 50 vídeos, nenhum viralizou. Normal. Você vai viralizar, às vezes, no primeiro, ou às vezes só no milésimo. Natural. É a constância do que você vai fazendo. Eu vou dar um outro exemplo aqui, para que você possa entender. Picasso. Um grande artista, que todo mundo, você gostou ou não da arte que ele faz, dos quadros que ele fez, você já ouviu falar em Picasso. Até nome de carro tem com Picasso. É reconhecido realmente uma questão de autoridade na arte, não é? Sem dúvida. Também, olha a quantidade de obras que Picasso fez. 1.885 obras para só 30 serem reconhecidas. Só 30 de fato serem algo relevante na carreira dele. Você tem noção do tanto que essas pessoas tiveram que exercer, errar, fazer todo santo dia? Então, quando você for começar a fazer um objetivo, quando você vai começar a fazer aqui a constância do que você quer, da sua loja, do seu produto, do seu serviço, lembre-se desses exemplos que eu vou te dar. E aqui o terceiro, Thomas Edison, que também, a questão da discussão da lâmpada, que foi ele, mas para a gente entender, lembre dele lá da lâmpada, foram 1.093 invenções para uma ser a grande relevância da carreira e assim, popularmente mais conhecida. Você tem noção do que é isso? Quando você fala assim, olha, eu não estou conseguindo ter o resultado, eu não estou chegando aonde eu quero. Lembra dessas pessoas que já eram explosões nas suas carreiras e tantas outras, quantos outros artistas, quantos outros profissionais fazem diariamente conteúdo, fazem diariamente o exercício do que ele faz para então se tornar relevante. Então quando você fala assim,
Eu vendo roupa, né? A nossa querida Marlene tá aí, Marcela? A Marlene já tá? Marlene, um beijo, Marlene. A Marlene tá aqui. Eu vendo roupa, eu vendo produtos. A Marlene tem lá a Mulher Moderna, que é a loja dela. Então ela vende roupa. Veja, ela tem que fazer todo santo dia, Marlene, todo santo dia, você tem que fazer conteúdo mostrando as roupas para que um vestido, uma vez, um único vestido viralize nas fotos. Você vai ter que postar quase 1000 fotos para uma foto viralizar, para uma foto chamar atenção. Você vai fazer 1000 vídeos, que esses vídeos eles vão ser evolutivos. Você vai ser um desafio a todo dia. Marlene fez um vídeo pra gente, postou pra gente o vídeo nas redes sociais, quanto as nossas lives têm ajudado ela, carinho que ela postou conosco aqui. Veja, ela falando que o quanto foi difícil para ela quebrar esse paradigma de conseguir gravar alguma coisa. O primeiro vídeo é muito difícil de gravar, o segundo ainda é difícil, o terceiro é difícil, o quarto é menos, o quinto... Quando você ficou no 31º já está diferente, o formato de falar e essa constância. Então essa constância é que vai transformar você em o que você quiser. Porque quando você é constante... Eu não digo com picos motivacionais, viu, Marcelo? Uma coisa importante você entender. Os picos motivacionais, eles exercem de você uma energia muito forte para que você tenha esse pico emocional, motivacional, para chegar em algum lugar. Só que você não consegue ter essa constância. É uma montanha-russa essa sensação. Porque você começa aqui com aquela sensação que você vai fazer o mundo hoje. Aí você começa a divulgar, publicar, questionar, tentar falar. Só que você começa nesse exercício muito forte e você cansa. Você não consegue chegar num pico tão forte e se manter. O que vai acontecer? Você cai. O que é a grande diferença? É essa constância leve de fazer todos os dias o que for possível que você faça. Fazer todos os dias um pouco. Fazer todos os dias algo que se torne relevante e desafiador para a sua carreira. Porque assim, quando eu digo que isso é importante, as pessoas falam assim, mas na questão de me tornar uma autoridade, minha loja ficar conhecida, o que isso tem a ver? Tudo! Porque se todo dia você publicar, todo dia você se melhorar na questão das redes sociais, todo dia você colocar o seu conteúdo, todo dia você aprimorar o seu conteúdo para as pessoas conhecerem, isso vai ter um resultado final óbvio. É um resultado final óbvio. Ou seja, não tem como dar errado, porque a sua constância vai te tornar expert em alguma coisa, e se você sendo expert em alguma coisa, você vai ter o resultado que você deseja. Então eu estou batendo muito nessa questão da constância, porque eu tive essa enorme dificuldade. A dificuldade de começar um projeto e chegar até o final com ele. Eu tenho uma grande dificuldade. E aí eu estou te passando todos os mecanismos que eu usei para que eu pudesse ter os resultados necessários. Eu sempre comecei a falar, vou fazer um exercício. Parava, não fazia mais. Eu vou fazer tal coisa. Pra vocês terem ideia, na pandemia, Marcelo, na pandemia o que eu fiz? Fui lá, comprei uma academia fechada de um prédio que não podia usar. O prédio vendeu a academia para mim, completa, botei na minha garagem era grande, onde eu estava morando na época, hoje também consigo manter lá, mas fiz lá a academia e aí eu falei, vou perder peso como ninguém. Parei de comer. Tudo errado. Parei de comer. Começou errado. Não, parei de comer. Falei, vou comer uma vez por dia só, o mínimo possível. E vou me esforçar assim muito. Então eu fazia 3 horas de academia. Eu mantive isso quanto tempo? Pouquíssimo. Óbvio, por quê? Porque era o pico energético, mental, os meus neurônios, a minha consciência de necessidade de ter um resultado rápido, criou aquele movimento e eu mantive 20 dias. Eu mantive muito ainda. 20 dias mantendo aquele resultado. Depois eu fiz o quê? Não consegui manter e despenquei, engordei o dobro do que eu tinha, ou seja, eliminado naquele período. Então, o que foi a grande sacada para mim? Falei, não, eu preciso entender que a evolução, ela não é um disparo de arma. Ela não é um disparo. Ela é uma constância. E aí você tem que entender essa constância para os seus resultados. Então, se você fez um vídeo ontem, você vai fazer um vídeo hoje, você vai fazer um vídeo amanhã, você vai fazer isso como um compromisso para a sua vida. Você vai ter essa constância como um compromisso, como se fosse um trabalho. Toda semana você vai ter que fazer lá uma lista de informações do que você vai ter que prestar. Então, por exemplo, você que é arquiteto, você tem que se colocar à disposição para frequentar locais na sua agenda todos os meses, que possam discutir com outras pessoas e você ficar agregando o seu conhecimento, como palestras, encontros, questão da feira da construção civil. Você precisa colocar isso na sua agenda, tem que ser constante. Você não pode catar um único mês e fazer tudo de uma vez só.
Por quê? Porque você vai fazer tudo de uma vez só, você vai fazer tudo errado, você não vai conseguir manter, você vai parar. Mas se você fizer isso como uma agenda regrada para a sua vida, faz toda a diferença. Você tem um resultado constante e real. Então, na questão de se tornar uma autoridade, se você puxar meu nome no Google, faça esse exercício. Puxa meu nome no Google, vai lá e questiona isso. Você vai ver que tem coisas que começaram em 2016, essa constância. Mas no caso, eu tinha o quê? Falta de conhecimento de como agilizar esses processos. Então eu tinha um pequeno equívoco em cada falha que eu fazia. Eu tive que ir aprimorando e aprendendo sozinho. E eu estou te passando esse conteúdo para você o quê? Economizar todo esse tempo. E você fazer isso de forma focada e conseguir ter o resultado em muito menos tempo do que eu precisei para conseguir. Hoje, o meu resultado ele é muito mais exponencial. Por quê? Porque eu sei exatamente aonde eu tenho que atingir. Ajudou, né? Então assim, hoje eu sei. Eu sei o que eu não posso falhar, eu sei o que eu não posso errar, eu sei de forma que eu tenho que falar, eu sei qual que é a minha forma persuasiva de convencer as pessoas, eu sei qual que é o conteúdo que eu preciso expor, eu sei que eu não posso ter, por exemplo, um conteúdo juridiquês nas redes sociais, porque no final das contas, quem está me acompanhando não é advogado, quem está me acompanhando são pessoas que me contratam. Então eu tenho que falar de um jeito que o meu público entenda. Nós já passamos essa aula aqui, já passamos esse conteúdo aqui. Eu não posso fazer o meu conteúdo voltado para o advogado, o desembargador. Não, ele vai entender se uma criança de 5 anos entender também. Tá tudo certo. Então eu fui constante, eu fui colocando, eu fui criando conteúdo e aí se tornou uma questão de ser evolutivo. Quando você começa a ser constante, a questão de viralizar, que é uma questão importante, nós vamos falar só sobre viralização. Como viralizar para que você possa atrair uma questão de imprensa para você, você precisa saber os mecanismos para isso estar acontecendo. E isso serve para qualquer área. Veja, serve para o advogado, serve para você que é dona da loja Marlene ou qualquer outra loja que você tenha, serve para você que é arquiteto, serve para você que é dentista, serve para corretor de imóveis. A gente pode criar ideias e mecanismos de viralização com conteúdo, não é com dancinha, tá? Não é com você fazendo TikTok para infantilizar o que você faz, muito pelo contrário, você pode fazer com que as redes sociais trabalhem diariamente para você como vendedores do seu produto. E a gente vai construir isso de forma bem politizada dentro do seu nicho. Então vamos lá, eu quero ter uma constância, então todo dia eu vou criar um horário que eu vou gravar, que eu vou criar um conteúdo num blog, que eu vou me expor indo até grupos de reunião toda semana e eu vou criar uma agenda. Aí a pessoa fala assim, mas eu não tenho tempo. É o que eu mais escuto também, né, Marcelo? Eu não tenho tempo de fazer. Olha que interessante. Essa questão de eu não tenho tempo. Eu vou pegar o seu horário durante o dia. 8 da manhã até 8 da noite, beleza? É um horário bacana aí, correto? Das 8h15 você fez o quê? Das 8h15 às 8h30 você fez o quê? Das 8h30 às 8h15, de 15 a 15 minutos, você vai fazer o quê? Veja, exatamente. Passa o dia inteiro ali no celular, gastando o seu tempo, gastando o seu conteúdo, só olhando a vida dos outros. E aí você não fez nada. Não quer dizer que você não tem que ficar vendo. Ah, eu gosto. Bacana, faça. Mas pega 15 minutos e faça um vídeo para você. Ah, eu não consigo fazer em 15 minutos. Por enquanto. Porque quando você se tornar constante, que você tiver isso já com a prática, você vai levar cerca de 2, 3 minutos para fazer um vídeo. O Machado já me acompanhou aqui várias vezes, o Vitor várias vezes aqui também acompanhou. Estamos aqui conversando, pera aí rapidinho. Saiu uma notícia, ontem mesmo saiu uma notícia do Gustavo Lima. Pera aí, tava na reunião, para. Bota o celular, gravou em 1 minuto, volta, edita e põe no ar. Ou seja, isso é muito importante, você conseguir criar essa constância. Só que tem que ser, de novo, você colocar isso como sendo uma obrigação, como você escovar os dentes. E eu espero que todo mundo tenha como obrigação escovar os dentes. E todos os santos dias. Então, faça isso. Ah, mas é domingo. Não importa. Você não toma banho, escova os dentes todos os dias, mesmo que seja domingo? Então, você vai fazer isso também aos domingos. Então, de segunda a segunda, você vai criar alguma espécie de conteúdo. Seja com fotos, seja com vídeo, seja com conteúdo no seu blog, seja com informações, ou até mesmo essas reuniões constantes que você vai começar a aparecer. Para começar a se divulgar. Não tem pessoa que é autoridade no que faz se ela não for conhecida. Ninguém que é um bloco de ouro dentro de uma caixa no fundo do mar vale nada. O ouro guardado dentro de uma caixa no fundo do mar, ele não vale nada, porque ninguém conhece ele. Compreendeu? Então esses 3 exemplos aqui, mas depois coloca isso no nosso e-book, tá? Esses exemplos aqui são maravilhosos.
que é do Elvis, do Picasso e do Thomas Edison. Lembre-se, 710 músicas para 40 fazer sucesso, 1.885 obras para 30 serem lembradas e 1.093 ideias para uma ser relevante ao ponto de todo mundo lembrar até hoje. Veja, quantos porcentos isso dá na vida real? Veja, você aí falando que seu vídeo ainda não viralizou, você ainda falando. Quantos vídeos eu posto todos os dias e só tem 100 visualizações, 50, 10, 30, e se eu me importar com isso, eu não vou fazer mais, tá? Agora, um ponto interessante é o início tardio. Gente, isso aqui, eu fui no conteúdo recentemente, no conteúdo junto com alguns empresários. Isso foi muito importante, porque isso foi dito não foi uma palestra, foi uma reunião de negócios em que a gente chegou muito nesse caso. E aí, eu não sabia da história do Henry Nestlé, que é da dona da Nestlé. E eu só usei ele. Tem centenas de outros casos aqui. E eu vou explicar para vocês uma coisa que é tão importante, principalmente porque eu tenho percebido que as pessoas que me procuram são pessoas acima dos 30 anos de idade, que estão me questionando sobre a questão de se tornar autoridade, porque são pessoas que estão numa fase na carreira que, olha, puta, já vivi tanta coisa, agora eu quero ver se eu vivo de forma certa a minha carreira. E aí todo mundo está me questionando assim, eu tenho 45 anos, eu tenho 50, vai ser difícil começar, né? Não é isso que escuta? Marcelo, fala aí. Né? É difícil? Todo mundo fala, né? Mas nunca é tarde, né? Todo mundo fala a mesma coisa pra mim. Primeiro ponto importante. Eu tô muito velho pra começar. Eu não vou saber me desenvolver na internet. Eu não vou saber mexer num computador. Eu não sei fazer tal coisa por causa da minha idade, eu tenho limitações. Eu botei o caso aqui da Nestlé, que realmente desenvolveu a empresa há 52 anos, mas tantos outros casos que depois dos 50 é que vieram fazer sucesso. Vitor, depois você puxa para mim, quantos foram os empresários que fizeram sucesso a partir dos 50? Marcelo, depois puxa para você ver, quantos empresários fizeram sucesso a partir dos 50? Um caso do KFC, lá, questão do frango frito, também veio fazer, acho que se eu não me engano, aos 56 anos. Mas nesse ponto, eu não quero só a questão do motivacional. Eu vou te explicar como começar a partir de agora. Você que é mais velho e você está tendo dificuldade de fazer as coisas porque você não é mais, né? Você já começa a ter aquela sensação de eu tenho uma ação que eu não vou conseguir ou que eu vou ter dificuldade pela minha idade e eu vou te explicar como você começa. Então eu vou agregar essas duas informações, que é a criação de experiência no produto junto com o começo tardio. Vamos lá. Eu vou falar aqui umas questões muito importantes para você que está nos ouvindo agora, que está nos assistindo agora. Você presta atenção no que eu vou falar aqui, porque isso pode ser a virada de chave na sua vida. Principalmente você que passou dos 30 e poucos anos e está se questionando. Vou pegar aqui exemplos. Você que passou dos 45, Marcelo. O senhor, por exemplo, passou dos 45. Barba branca. Passou um pouquinho. Veja. Quem passou dos 45 anos se espera que tenha vivido muitas experiências, correto? Sim ou não, Marcelo? Sim, com certeza. Então, você viveu centenas de coisas importantes, viu coisas na sua vida, você se iludiu amorosamente, você amou, você se apaixonou, você... Isso é um plus, né? Você ficou triste, você comprou coisas, você vendeu, você se prejudicou com amigos. Ou seja, você tem uma coisa chamada bagagem de vida. Ou pelo menos eu espero que você o tenha. Uma bagagem de vida, correto? Sim ou não? Com certeza. Você tem uma bagagem de vida. Se você tem uma bagagem de vida importante para você, como experiência, para evitar você de cometer novos erros, porque se você tem só traumas do que você viveu, nada lhe valeu as experiências. Ele cobrou um preço caro e você não amadureceu. É que eu falo. Né? A vida não me deves, né? Você tem uma questão da vida te deve fatos, você está traumatizado com as coisas, você não aprendeu com nada. Porque se a coisa aconteceu na sua vida, você se traumatizou, mas você, olha, eu entendi, aprendi, isso passou, ou seja, valeu um preço, às vezes caro ou não, mas foi um aprendizado. Nesse fato, o que é importante você entender? Você já pensou o quanto é importante a sua experiência de vida agregada ao produto que você vende? Você já pensou o quanto que é importante você conseguir mesclar essa experiência
que você tem de vida com o produto ou serviço que você vende? Eu vou dar um exemplo para você. Se eu chegar hoje, para você que está hoje com 45, 50 anos, e perguntar, você compraria em todas as lojas que você comprou produtos na sua vida? Aí você vai falar assim, não. Teve loja que eu odiei comprar, o tratamento foi horrível, o produto foi péssimo, tive uma experiência ruim. Essa experiência ruim que você teve com essa loja, te ensinou o quê? Essa experiência ruim que você viveu te ensinou o quê no serviço que foi prestado para você? Por exemplo, se você teve um atendimento ruim, você foi no lugar, você foi maltratado, você teve uma experiência desagradável, as pessoas te trataram mal, aquilo te serviu para alguma coisa. Para quê? Ou deveria te ensinar, tá? Você tem que ser uma pessoa que agrega experiência. Eu não quero ser tratado daquela forma. Eu não quero ter aquele atendimento, correto? Se eu não quero, significa o quê? Que ninguém quer. Então você que tem mais experiência de vida, você tem que ter mais bagagem para oferecer as coisas. E aí você vai criar um storytelling, você vai criar uma história que você pode se incluir na experiência da coisa. Quando você entender que você pode incluir a sua experiência de vida, agregando ao seu produto, ao seu serviço, com a história de experiência, você vai ser imbatível, porque ninguém vai conseguir combater você, que tem todo o nosso conteúdo, tem a constância, ninguém vence ninguém que é constante, a água, a adaptação, e você vai conseguir agora agregar todas as informações. Imagina que você tivesse, você que está com 40, 50 anos, está nos assistindo, e pensa assim, nossa, se eu tivesse 20, com toda a experiência que eu tenho, né? Como, né? Eu seria absurdo, eu seria um leão, seria um monstro. Mas o porquê então não entender que agora você pode usar toda essa experiência agregando ao seu serviço, agregando ao que você vivencia? E aí que está o grande erro. E eu tenho conversado muito mesmo sobre isso, gente. Vocês não têm ideia quanto isso é valioso no mercado de negócios. Quando você é experiente, quando você vivenciou momentos que podem agregar ao serviço. Veja, a gente tinha antigamente uma questão que se questionava muito sobre a pessoa ter ou não ter assim, uma idade mais avançada para ser contratada. Ah, mas era complicado. Eu, por exemplo, prefiro 1000 vezes ter a experiência das pessoas dentro do meu escritório. Por quê? Porque, por mais que a pessoa jovem tenha ali o gás, a pessoa experiente também me traz coisas extremamente importantes. Então aqui eu tento sempre mesclar essas informações, mesclar esse grupo. Por quê? Porque a experiência é muito importante. E aí você que está me ouvindo agora, que está pensando, mas eu vou começar tarde, eu não vou começar. Você não começa tarde, você começa com uma bagagem enorme de informações. E aí você pode agora aprimorar essa bagagem enorme de informações, de vivências que você teve e fazer da forma correta para então se tornar uma autoridade. Veja, é muito mais difícil alguém jovem, se tornar uma autoridade no que faz do que alguém mais experiente. Eu vou te dar um exemplo disso. Eu comecei a dar aula com 22 anos. 22 anos eu era professor de Direito numa universidade. 22 anos. Eu me formei com 22, com 22, 23 eu entrei para dar aula. Quando eu pisei o primeiro dia no púlpito para dar aula, a minha pessoa, ou seja, a minha cara de jovem que eu tinha aos 22 anos, assim que eu ainda tenho, né? Mas a cara de jovem que eu tinha... Você tem mais não, doutor? Eu tenho. A minha cara de jovem que eu tinha naquela época assustou um monte de gente. Ou seja, a minha falta de experiência visual foi muito mais difícil para eu ganhar o respeito dos meus alunos. Eu tive que me dedicar o triplo em conhecimento e explicações para que aquele grupo, que era mais velho que eu, pudesse aderir ao que eu estava falando. Então, você que é mais velho, você que tem uma certa experiência, e aí hoje eu peguei esse conteúdo para falar isso com essas pessoas, veja, você está muito à frente de muitas outras pessoas. Se a sua dificuldade é mexer no computador, nós vamos aprimorar a sua dificuldade de mexer no computador. Se a sua dificuldade é você gravar um vídeo e editar, porque você não sabe mexer na edição, a gente vai aprimorar, fazer um conteúdo, você vai entender como fazer uma edição dos seus vídeos. Só que você tem que começar a entender que as pessoas querem ouvir a sua experiência, agregado ao que você vende, no serviço ou produto.
E quando isso é colocado de forma interessante, eu dei uma entrevista, então para vocês entenderem, eu dei uma entrevista para o jornal de Minas, o estado de Minas, que é o mesmo que o Estadão aqui de São Paulo, só que o estado de Minas. O repórter me questionou muito sobre o que era crime que ninguém conhecia. Então, assim, crimes que ninguém conhece, coisas que ninguém conhece que é crime, como estragar planta ornamental que pode dar cadeia. E aí ele questionando essas coisas, ou mentir que, né, alguma coisa para ter um relacionamento. Quando ele me questionou isso, e a gente ficou falando sobre esse assunto, ele não me perguntou só a questão do crime, ele perguntou as minhas experiências. Você já viveu isso? Isso já aconteceu no seu escritório? E quando eu ia contando as coisas que eu tive no escritório, a reportagem tomou muito mais corpo e viralizou. Porque eu consegui dar com as experiências que eu já tinha vivido. Ou seja, não foi simplesmente eu ter lido um conteúdo e carimbado para ele, um copia e cola. Não, eu falei, olha, nesse caso, uma vez uma pessoa passou por isso, ele mentiu, foi lá e acabou tendo um prejuízo porque ele mentiu na balada, a menina... Então, assim, eu consegui enriquecer o produto, que era o meu serviço, nesse caso, ao ponto do repórter falar, você vai se tornar a capa hoje da matéria. Por quê? Porque foi gostoso ouvir a sua experiência sobre o assunto que você está contando. Outro caso específico, eu saí na capa do jornal Correio Brasiliense, recentemente agora, sobre feminicídio. A repórter, quando me questionou, ela me perguntou de casos que eu vivenciei. Eu já tinha vivenciado casos em que eu atuei em crime de feminicídio. E aí eu consegui passar para ela a experiência, como que é na prática. E aí ela claramente falou, nossa, ficou legal, foi para a capa da chamada, manchete de capa do Correio Brasiliense. Então a sua experiência, ela agregada ao seu conhecimento e o seu formato com que você aplica isso, você consegue fazer que isso viralize e se torne muito mais fácil. Então vamos lá. Ah, mas eu sou dentista, como é que eu vou falar sobre isso? O que é minha experiência? Veja, a sua experiência de vida com seu emprego. Com seu emprego, estando lá com os dentes mais bonitos, é mais fácil? Claro que é. Se você não acredita no que eu estou te falando, então vai lá e pega e compra Capital Erótico. É um livro. Leia. Veja o tanto de pessoas que tem de relato ali que a beleza, ou seja, a beleza mesmo da pessoa se cuidar, se aciada consigo, melhora a chance dela ter um emprego. Então, você pode falar dessa experiência. Você já vivenciou? Você sempre foi dentista? Não, não fui sempre dentista. Eu vi outras coisas, passei por outros momentos. Então, o que você acha que é preciso? Ah, não, eu sou arquiteto. Por que você não conta as suas experiências? Explica as suas experiências. Ah, eu sou corretor. Sabe por que não explica a experiência de quem comprou sem corretor e que teve problemas? As pessoas que fazem os erros, que não utilizam determinadas coisas. Veja, a sua experiência de vida, ela é muito importante para outras pessoas. E quando você começa a dar a sua experiência de vida agregada ao seu conteúdo com constância, não tem para ninguém. Você decola. Você decola, a sua loja decola, o seu conteúdo decola. Então você tem que começar a entender, a expor a sua experiência de vida ao que você tem de vivência, as coisas boas e coisas ruins, para agregar a essas informações. E muita gente não faz isso. Muita gente deixa isso de lado. Porque tem uma pequena dificuldade em uma coisa. Veja, é um mundaréu de informação que eu estou dando aqui. Toda a sua vida, toda a sua experiência, todo o seu conteúdo, tudo que você faz. Aí você não consegue expor isso porque você fala, ah, mas eu não mexo bem no celular. Compreendeu que um único problema desse tamanhozinho impede de um conteúdo de caminhão que você tem seja exposto e você ganhe tanta confiabilidade, tanta gente querendo ter você como sendo o profissional que ele procura. E aí a gente não expõe isso. Quantos anos de experiência você tem? Quanto você já vivenciou? O que você já fez? A gente quer, de fato, do outro lado da telinha, do lado do jornal, para quem a gente lê, quem a gente procura, quer saber. Eu vou procurar, de fato, um colega advogado, e eu já ouvi muito isso, com as experiências dele. Ah, mas ele é um excelente advogado, ele estudou muito, ele se dedicou, mas na vida prática, quando ele apanhou? Quando ele, com conteúdo maravilhoso, teve uma petição indeferida para o juiz, mesmo tendo direito, o que ele fez com aquilo? Como é que ele lidou com essas adversidades? É isso que eu quero saber. Como é que você enfrentou os problemas? Ah, você, que nem a Marlene mesmo, montei a loja há 3 anos. Quais foram as adversidades, Marlene, que você teve na sua loja? Que de experiência de vida você tem com quem se veste melhor, que agrega, que vende? Então, quando você pensa e você flutua sobre isso, você faz com que o seu conteúdo seja uma autoridade. E você precisa entender. Então, para fechar o nosso pacote hoje da nossa live, para fechar hoje o nosso conteúdo, é muito importante você entender. E eu vou aqui desenhar de novo para você. Presta atenção. Eu estou ficando já tio,
Né? E o tio tá falando com vocês uma coisa que é importante. Tá longe, hein? Tá longe, Marcelo? Tá Será? longe, tá longe. Acho que não, hein, Marcela? Eu já fui jovem. Uma coisa importante para você entender. Constância agregada ao seu conhecimento, agregada à exposição, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Não tem. O melhor, não tem constância, é ninguém. Compreendeu? O melhor, o cara faz, acontece, ele é muito bom. Maior loja do mundo, não tem constância, não tem para ninguém. Nós vamos entender outras coisas que são importantes. Planejamento, como fazer? Vamos. Então, por isso que é importante você participar das outras lives. Mas aqui, constância. Constância. Todo santo dia você vai postar como se fosse um trabalho. Se é isso que você quer que seja evolutivo para você. Quando você não postar, você vai ter conteúdo em jornal. Quando você postar em jornal, você vai ter conteúdo em outros lugares. Ou seja, eu nunca estou sem fazer alguma coisa que me torne relevante no que eu faço. Ah, não estou aqui na internet postando, mas eu estou em outro lugar fazendo, mas eu estou fazendo isso aqui. Ou seja, eu procuro todos os dias, de alguma forma, estar constantemente aplicando e adquirindo outras pessoas como fãs e evangelizadoras. Porque quanto maior a base que você tiver, mais você vende, mais você cresce, mais você se torna autoridade. Feito isso, lembre-se que, além da constância, você que está começando tardiamente, que muita gente está falando aqui, lembre-se quantos empreendedores se tornaram bilionários, em empresas bilionárias, a partir dos 50, dos 60. Então não tenta voltar tarde. Você vai usar a sua experiência de vida para agregar ao seu serviço ou ao seu produto. Se você for uma pessoa inteligente, vai criar sempre na hora de vender um storytelling. Você vai sempre criar na hora de vender o seu produto a sua experiência na situação. Veja, você vai criar a história de alguém que sofreu, de alguém que teve produto, você vai se encaixar nesse produto, nessa dor, e você vai então vender o seu serviço ou o seu produto para o cliente. Porque você criou essa lógica na cabeça dele. Você se identificou a dor, você se colocou na dor e você mostrou um resultado que você fez. Então, essa é a lógica, e quem faz isso é a experiência. Compreendeu? É a experiência, Marcelo, não tem jeito. Se você fala que alguém sente uma dor, que alguém tem um problema, e você se encaixa nessa dor, nesse problema, sem mostrar uma experiência, você vira estelionatário. Então, você tem que fazer o quê? Essa dor existe, são várias pessoas que estão nessa dor, esse problema. A mulher que está ali sem uma roupa para poder ter de fato, se tornar alguém que ela queria se tornar na profissão. Ou então você que é qualquer profissional, nutricionista, profissional com problemas de saúde, por causa da comida, você vai se colocar e falar, olha, eu já vivenciei casos como esse, pessoas que estão com esse problema, com essa dor, com esse problema, e foi assim que se solucionou. Então você é a ponte para a solução das pessoas, porque a sua experiência de fato vai ajudar. Você não vai ser estelionatário, você vai conseguir realmente passar para as pessoas o que elas precisam ter de conhecimento. Então isso é muito importante para agregar e fechar esse pacote hoje da constância diária e do seu conhecimento. Feito isso, o seu produto só tende a decolar a venda quando você coloca a sua experiência no formato, na produção do seu serviço, no formato de oferecer seu serviço, no atendimento ao cliente, no formato que você quer, porque a gente tem esse problema. Nós esquecemos que nós somos consumidores todos os dias de outros produtos e de outros serviços. E quando nós usamos a experiência ruim e não queremos repetir no nosso serviço, no nosso emprego ou no nosso local de trabalho, nós conseguimos fazer um melhoramento constante. Ah, uma coisa que eu vi, o corretor demora para responder. Se você é corretor, sabe que as pessoas demoram para responder, não demore você. Não demore para responder. Mas a pessoa acaba sendo robótica nas respostas. Aprimore, não seja robótico nas respostas. Se não vai ser respondido de forma para o robô, não seja o robô respondendo. Ou seja, são as suas experiências que vão agregar ao seu produto. Vitor, vamos já encerrar. Gente, eu vou voltar na quinta-feira, né, Marcelo? Quinta-feira nós estaremos de volta com mais conteúdo sobre isso. A gente vai fixar aqui na sua cabeça esses 3 pontos importantes. E eu quero ver as pessoas que me seguem, e eu faço isso, tá? Que está seguindo a gente aqui depois aqui na live, que eu vejo que curtiu, que colocou lá. Eu vou ficar olhando se você está constantemente fazendo as coisas. Tem professor mesmo, tem fazendo na faculdade, fazer com as pessoas. Eu vou constantemente olhar para ver se você está fazendo as coisas. E, pessoalmente, Marcelo já criou o grupo já? Já, no WhatsApp? vou passar o grupo para vocês.
Eu vou passar o grupo depois, vou fazer uma postagem onde vai estar esse grupo para vocês poderem receber os nossos e-books com tudo que a gente já falou aqui. E olha, os e-books ficaram muito legais, hein, Marcelo? Ficou bem bacana mesmo, bem prático. Vai ficar muito boa também. Vai ficar... Essa aula aqui vai ficar muito boa também. Vai, né? Vai ficar bem legal. O e-book está muito bacana, vai ajudar muito vocês a, assim, ter aquele conteúdo rápido para poder você ir lendo e fazendo. Tá bom, gente? Espero vocês na próxima quinta-feira, no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. E é isso aí, galera. Valeu!